Estamos de volta, ouvintes. Eu anuncio que a Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, convoca os auditores da Receita para o Dia Nacional de Luta com a realização de ato na escadaria principal do prédio do Ministério da Economia, que fica na Avenida Presidente Antônio Carlos, número 375, no centro da cidade, a partir das 11 horas de hoje. Ato importante. Aliás, ontem os procuradores, os juízes, foram aí às ruas, na frente dos tribunais, lá em Brasília, ocuparam lá a frente do Ministério. Eles querem veto total ao projeto contra o abuso de autoridades, não é? Agora, é interessante porque essa turma aí não tem se manifestado, me parece, à altura dessa interferência absurda, aberta, do senhor Bolsonaro em relação à Receita Federal, em relação à Polícia Federal, em relação a essa história do COAF, que claramente tem a ver com as investigações aí que envolvem o senhor Flávio Bolsonaro. Eu não sei por quê. Vocês sabem, ouvintes, por quê? Afinal de contas, me parece que, inclusive, é importante esse projeto contra o abuso de autoridade, porque poderia impedir que o senhor Bolsonaro fizesse esse negócio. É curioso que os procuradores e juízes não se incomodam com isso. Essa casta de privilegiados, na verdade é isso. São privilegiados. Esse chamado projeto contra o abuso de autoridade pode ter algum tipo de excesso, sim. Ele deveria, talvez, ter uma revisão. Dizem que o Sérgio Moro está fazendo essa revisão, inclusive. Agora, investir contra o projeto como um todo, um projeto que, na verdade, está sendo discutido há muitos anos, foi discutido durante muitos anos, ora, francamente, né? Estão querendo defender os seus privilégios, essa turma aí, procuradores e juízes, privilegiados. Deveriam, inclusive, aí, se eles são tão ciosos aí da moralidade pública, deveriam lutar pelo estabelecimento do teto dos vencimentos, que na prática não os atinge. Na prática é isso. Bem, na ponta da linha nós vamos conversar com o delegado da Polícia Civil aqui do Rio, delegado Vinícius Jorge. Delegado Vinícius Jorge, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Delegado Vinícius Jorge, eu queria esclarecimentos sobre os tais protocolos que são utilizados para se enfrentar situações como essa que foi gerada aí ontem na ponte Rio-Niterói. Eu fiquei muito impressionado, porque desde ontem eu vejo aí a opinião dos especialistas, hoje nos jornais também está cheio de opinião sobre isso, que, sob o ponto de vista técnico, foi tudo feito de acordo com o recomendável. Eu, como leigo, vou logo direto no assunto. Vem cá, era necessário um tiro fatal naquele cidadão lá translocado? Com tantos recursos que a polícia tem, armas sofisticadas, instrumentos dos mais diferentes tipos, não é possível você atingir a cerca de 80, 100 metros um indivíduo com algum tiro que o torne não um defunto, né? não uma pessoa morta, mas simplesmente uma pessoa imobilizada? Não, a essa distância não é possível, não. Você pode até tentar um tiro que não mate, né? Não seja letal, mas a neutralização de algo, como se chama, né, por um sniper, ela é um tiro fatal. Mas quando ele tomou aquele tiro, ele estava absolutamente desarmado. Ele tinha, inclusive, lançado um casaco. Eu te pergunto isso pelo seguinte, evidentemente eu fiquei muito impressionado com essas abordagens aí, que defendem a tecnicalidade, que o protocolo foi respeitado. O problema é que, em seguida ao desfecho ali daquela situação, o senhor Witzel me aparece pulando como se fosse um torcedor no estádio de futebol. Ele, na verdade, está comemorando aí essa tática de primeiro atira, depois pergunta, ou não pergunta nada, porque depois que atira não tem mais o que se perguntar. E, na verdade, é uma tentativa de respaldar, dar maior apoio político ainda, a essa sua política dita de segurança pública, que tem trazido aí tanta tragédia, tanta barbaridade, principalmente para as populações pobres. Ontem mesmo, na Cidade de Deus, um helicóptero jogou uma granada em cima da população. Como é que você vê tudo isso, hein? Bom,
Olha só, uma coisa foi a ação policial diante daquela ocorrência com reféns no ônibus. A ação, ela foi dentro da técnica, foi dentro da legitimidade, da legalidade, da legitimidade. Até mesmo o uso da alternativa do sniper. Né? Ela é, sim, uma alternativa válida diante da crise. Né? A gente chama isso de crise, gerenciamento de crise. E gerenciamento de crise você pode ter a negociação, você tem o sniper, você tem a equipe de assalto, que é uma hipótese já mais radical, quando já está matando, já está atirando, já está atacando fogo. Então, tem várias possibilidades numa crise se você escolher o caminho A, B ou C. E realmente, só quem está na ocorrência, gerenciando essa crise, é que tem condições efetivas de saber qual é a opção que tem que ser utilizada naquele momento. Né? Pelo que a gente viu pela televisão, e pelo que a gente ouviu, foi tudo dentro do técnico, dentro do legal, do legítimo. Outra coisa é o governador voar para lá de helicóptero, saltar, comemorar, fazer show, etc. Esse é o estilo do governador, já nem surpreende, né? Independentemente da gente concordar ou não. Né? São questões diferentes. Né? Uma terceira é o questionamento sobre a política de segurança pública, ou se há política de segurança pública. Né? Política de segurança pública pressupõe um conjunto de medidas a partir de um diagnóstico, de uma análise planejada, intersetoriais, de conjunto, de curto, médio e longo prazo. Isso aí a gente não vê. Né? E, aliás, a gente já não vê há um bom tempo. Né? E o que tem é o símbolo do atirar na cabecinha. Né? Essa seria a política. Isso não é a política de segurança pública. Né? Longe disso. Né? Então, são três questões. Né? A ação policial de ontem, ao que parece, a investigação vai confirmar, de alguma maneira ou não, né? Com o acompanhamento do Ministério Público, decisão da Justiça, mídia, sociedade, ao que parece, foi sim uma ação técnica, legal e legítima. O show do governador não nos surpreende, porque assim, é o estilo dele. A população o escolheu, né, Paulo? A gente tem que lembrar isso, né? Está pagando um preço altíssimo. Quem pode testemunhar isso é a população aí da Zona Oeste, da Zona Norte, da Baixada Fluminense, da área de São Gonçalo e da Cidade de Deus. Eu repito, ontem mais uma barbaridade foi cometida. Agora, ô Vinícius, na boa, eu não concordo com esse negócio aí de que, do seu ponto de vista da técnica, foi tudo legal, legítimo. Olha, você sabe que a minha formação é economia e eu discordo aí de quase todas as opiniões técnicas dos economistas que defendem, por exemplo, essa política de arroxo para recuperar o crescimento econômico, coisas do gênero. Eu acho que eu vou começar a estudar também a questão aí da segurança pública. Porque, olha, convenhamos, eu que já fui muito reprimido nas ruas por conta das manifestações, eu fico muito impressionado com a sofisticação de equipamentos que hoje a polícia dispõe. Eu acho absurdo que você não tenha algum tipo de recurso que não seja letal, mas que possa imobilizar um translocado como aquele, que inclusive não tinha arma. Isso é incrível. A uma distância de 80, 100 metros ou até menos, porque ali, quando aquele cidadão desceu do ônibus, havia um conjunto de pessoas muito próximas ali. Mesmo que fosse para usar uma arma letal, será que não era possível dar um tiro no pé do sujeito? Então, eu acho essa história muito mal contada, eu não embarco nisso não, e acho que esse tipo de procedimento reforça essa ideia que somente a partir da porrada a gente pode controlar alguma coisa. Até porque não controla nada, né? Só estimula a violência, esse que é o problema. Agora, se os técnicos acham que só tem esse caminho, que é por aí mesmo, eu realmente, a minha vontade é estudar, viu? Não, Paulo, olha, não é questão de que só você tem uma ocorrência em que, pelo visto, ele tinha uma réplica de uma arma, ele jogou combustível. Você pode atirar no pé, é o tempo suficiente para eventualmente incendiar o ônibus. Né? O que a gente faz é pesar bens. Você tem reféns. Então, a prioridade zero numa ocorrência são os reféns. A prioridade zero, a vida dos reféns, a integridade dos reféns.
A prioridade 1 é a integridade dos policiais, a vida dos policiais. A prioridade 2 é a vida e a integridade do próprio criminoso. Né? O ideal numa ocorrência dessa é que todos saiam vivos, íntegros. Esse é o ideal. É isso que se busca. Agora, isso aí é circunstância, momento. Se for necessário, até para não correr o risco, né, neutralizar o alvo, mesmo que letalmente, né, eu estou usando a expressão técnica, né, para preservar a integridade e a vida dos reféns, isso é legal e é legítimo. Não? Agora, não há, eu desconheço, pelo menos eu desconheço, técnica que seja suficiente para neutralizar um alvo a essa distância, de uma forma que o neutralize plena e imediatamente, que não dê margem para ele ter nenhum tipo de ação ou reação que maximize mais ainda o risco dos reféns. Então, é uma ocorrência crítica e que foi feito, pelo que nós vimos, um gerenciamento dentro dos limites legais e legítimos. Agora, se isso efetivamente ocorreu, só a investigação vai poder confirmar ou não, foi aquilo que eu disse. Isso não é uma investigação. Essa ocorrência gera um inquérito policial, como qualquer outro. Esse inquérito policial é tocado pela Polícia Civil, ele vai ao Ministério Público e ao Judiciário, e é acompanhável pela mídia e pela sociedade. Então, se porventura for detectado que havia algo que não foi visto inicialmente e que tira a legalidade, a legitimidade desse procedimento, isso vai ser visível ali. Vamos aguardar. Pelo que eu entendo, é necessário aí. O problema é que essa área também da perícia da polícia, parece que ela anda muito degradada, né? Além do que ela está sob comando do Witzel. Então, eu fico com as minhas barbas de molho. Agora, eu vou aproveitar a tua presença, essa entrevista. Não é assim não, Paulo. Oi? Não é assim não. O trabalho da perícia, ele pode até ser criticado do ponto de vista de falta de estrutura suficiente adequada, eventual incompetência, até mesmo corrupção, né? Mas dizer que a perícia é submetida ao governo, não é. Isso não é. Se errar, bota na conta da perícia. Entendeu? Não, tudo bem. É que seja assim. Eu quero falar de uma outra coisa agora. Eu quero mudar de assunto, porque nós temos aí o enigma da execução da Marielle e do Anderson Gomes. No meio dessa história surgiu aquela investigação onde a Polícia Federal passou a investigar a investigação da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Tá claro? Agora a gente está observando uma ação do senhor Bolsonaro claramente procurando obstaculizar a ação da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro, a própria Receita Federal, o delegado responsável lá pelo Porto de Itaguaí, claramente ele denunciou que está tendo pressões e associou essas pressões, inclusive, às milícias, que atuam muito naquela área. Como é que você vê essa questão? Porque isso é gravíssimo. Há uma ameaça aí de, inclusive, mudança do superintendente aqui do Rio de Janeiro, e uma das razões apontadas é justamente essa interferência que pode atingir aí o senhor Flávio Bolsonaro, senador do Rio de Janeiro. Como é que você vê o andamento aí dessas investigações da Polícia Federal e essas ameaças contra a Superintendência do Rio de Janeiro? São alguns aspectos. Assim, o Bolsonaro teve um histórico de familismo, nepotismo, etc. e tal. Então, digamos assim, entre aspas, coerente que ele chegue no governo e queira colocar as pessoas dele, os amigos, os parceiros, os confiáveis. Só que ele não sabe distinguir o que é aparelho de Estado, o que é aparelho do governo. Ele acha que tudo é governo. Né? E aí, usando a expressão bem clara, mete a pata nas instituições.
E as instituições, de alguma maneira, reagem. Porque, peraí, o nível político você escolhe lá em cima. Aqui é o nível técnico, aqui é a questão técnica. Né? Independentemente dessas questões menores, de milícia, etc. e tal. Então, há um comportamento que também não surpreende, se a gente parar para olhar bem o histórico do Bolsonaro, o que ele falava. Ele está sendo, de alguma maneira, coerente. A gente discorda, claro. Mas ele está sendo coerente, né? Para ele, tudo é um mando unitário, tudo é governo, tudo ele tem que dar o sabor dele. Né? É isso. Ele tem dificuldade de entender o que é Estado, o que é governo. Que tem limites do político para o técnico, né? Para o pessoal, para o familiar. Né? Ele não acredita nisso. E isso é evidente pelos fatos. Né? Isso não é nenhum a gente acha ou não. E as organizações de Estado, as instituições que vêm trabalhando de forma permanente, técnica, como a Receita, como a Polícia Federal e outras. Né? Ele fez isso com o INPE, né? É um comportamento repetido dele. Né? Agora, se chega a esse ponto da relação com a milícia ou não, etc. e tal, é outra história. Né? E a gente não pode sair falando sem elementos mínimos que embasem isso, senão a gente repete até o comportamento do Bolsonaro, né? Que usa muito achismo contra dados, contra estatísticas, contra estudo, contra as pesquisas, né? Não, mas não é achismo, por exemplo, essa leniência da Polícia Federal ou da Polícia do Rio de Janeiro em capturar o Queiroz ou o Capitão Adriano, Vinícius. Nós não somos ingênuos, nós estamos observando verdadeiras barbaridades e com a complacência da sociedade. Eu não sei até onde nós vamos chegar. Não, né? Vamos separar. O caso Queiroz é um. O caso de Queiroz é com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a investigação agora está paralisada por ordem do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, nem tem muito... É um aliado importante hoje, né, do Bolsonaro. E já tinha sofrido uma suspensão temporária em janeiro por ordem de outro ministro do STF, que foi o Fux, né? E depois o Marco Aurélio suspendeu a suspensão. Então, esse é um caso, né? E isso aí... independentemente disso, a gente tem que cobrar do Ministério Público Estadual esses procedimentos. Saber se eles foram feitos na velocidade adequada, com a competência adequada, considerando também essas interferências, vamos chamar assim, do Supremo Tribunal Federal. Né? De acordo com Antônio Dias Toffoli, isso foi necessário porque pairava uma ameaça de golpe no país. E ninguém faz nada. Não, eu fico achando que... Eu acho que eu estou tão translocado quanto aquele rapaz de ontem na Ponte Rio-Niterói, porque eu não estou... Notório matador, né? Já se sabe disso. E já se tornou público e notório, né? Isso já era sabido no métier há muitos anos, né? Agora se tornou público. Esse sim está foragido a partir de investigações estaduais e ele tem que ser capturado, sim, pela Polícia Estadual, pela polícia de qualquer lugar do país, né? Inclusive a Polícia Federal, né? O mandado de prisão é oriundo do Estado do Rio de Janeiro, mas ele pode e deve ser capturado por qualquer órgão policial do país. Né? Mas é claro que a responsabilidade principal está com o aparelho do Estado do Rio de Janeiro, né? Sem dúvida. E isso aí é muito importante. A gente está falando de um matador. Eu não compreendo aí essa inclusive a não divulgação. Praticamente esse nome desapareceu do noticiário. De qualquer maneira, Vinícius, eu te agradeço muito a entrevista que você nos dá, mais uma vez, e desejo aí um bom trabalho para você. Um forte abraço. Obrigado, Paulo. Um abraço. De instante. Já voltaremos.
Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre e estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Ciro Gomes, bom dia. Bom dia, Paulo. Um forte abraço a você e a toda a gente querida do Rio de Janeiro, onde chega o sinal da nossa Bandeirantes, do programa Faixa Livre. Vamos conversar sobre esse momento enlouquecedor. Estava vendo o fim da sua entrevista. E eu também às vezes penso que eu estou pirando vendo o que está acontecendo no nosso país. É muito difícil, né, para a nossa geração, Ciro, observar essa verdadeira tragédia que está em curso e pior, nós não sabemos onde isso irá parar, porque parece que não tem fim aí o processo de crise. Olha, o Ciro está acompanhado aqui do jornalista Vicente Dioli, que é seu assessor de imprensa. Um bom dia para você também, Vicente. Ciro, eu tenho inclusive já perguntas dirigidas a você pelos nossos ouvintes, mas vamos antes de mais nada, conversar um pouco. Você teve uma participação na campanha presidencial, nós inclusive fizemos uma entrevista com você, muito importante, me parece, porque de todos os candidatos, no meu ponto de vista, você foi aquele que melhor colocou o drama e todos os percalços da nossa economia e com uma tentativa de apresentação de uma alternativa em torno justamente desse verdadeiro nó que nós temos hoje para resolver as crises brasileiras, porque são várias, que é a economia. Eu, em geral, noto que os setores aí ditos progressistas, paulatinamente, nesse dito processo da redemocratização do país, esses setores foram se afastando da problemática econômica, de alguma maneira, né? O que foi paulatinamente predominando foi o ponto de vista liberal, a partir, inclusive, do sucesso, que eu coloco entre aspas, do Plano Real, no qual você teve responsabilidade também. Mas na campanha presidencial, você deu uma contribuição importante para isso. Como é que você sai dessa campanha presidencial, sob esse ponto de vista da busca de um novo modelo de economia para o Brasil? Como é que você faz você mesmo avalia a tua campanha? Eu saio feliz e frustrado, como se isso fosse possível, mas na minha alma são sentimentos que convivem com grande coerência. Frustrado porque, Paulo, o Brasil tem um problema grave, gravíssimo, muito complexo, ele é de natureza estratégica, não se trata de trocar Chico, Maria ou Manel por João, Pedro ou Rita, é um problema de modelo, um problema de que nós podemos conversar sobre isso, mas o Brasil tem 10 portas de saída. Algumas estão sendo fechadas muito rapidamente por esse governo desastrado que nós temos, mas o Brasil, como raríssimos países do mundo em desenvolvimento retardatário, como é o nosso, nós temos saída. Isso me dá, então, a ideia de que eu fico muito indignado de ver o país tendo tanta chance, tão extraordinária, um privilégio tão grande como o nosso, e o problema se agravando. De outro lado, eu saio com muita gratidão, muita esperança, porque eu fui o candidato que era segundo voto de todo mundo,
saí com a menor rejeição de todos, acho que ficou mais ou menos evidente que havia ali uma proposta, de que havia ali uma pessoa treinada, que havia ali uma vida limpa, não é? Porque isso não é vantagem que se conte para nada, mas num país desastrado como o nosso, é muito honroso para mim ter passado mais uma campanha nacional e já inteirando quase 40 anos de experiência na vida pública, não tem um único inquérito nem sequer para ser absolvido. Isso, então, nos traz ao tempo presente. O tempo presente me obriga a dar responsabilidade a esses quase 14 milhões de votos que eu tirei. Eu não tive a honra de tirar os 57 milhões de votos que o Bolsonaro tirou, eu não tive o privilégio de servir essa grande nação como seu presidente, mas 14 milhões quase de brasileiros me deram a tarefa de cobrar, fiscalizar, propor alternativas, e é a essa tarefa que eu estou dedicado. Eu hoje estou inteirando 10 dias fora de casa, rodando o país, discutindo, especialmente com os jovens, para tentar explicar o que está acontecendo e como nós poderíamos sair disso. Aliás, eu vou aqui, Ciro, vou até complementar, porque o Anderson Gomes, nosso produtor, me faz sempre umas fichas aqui dos nossos entrevistados, e eu te apresentei apenas como ex-candidato à presidência da República. E a ficha aqui do Anderson aponta claramente que eu fui, no mínimo, injusto com você, porque você foi, além de ex-candidato à presidência pelo PDT, você foi ex-ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco, ex-ministro da Integração Nacional no governo Lula, ex-governador do Ceará, ex-prefeito de Fortaleza, ex-deputado federal e ex-deputado estadual. Então, por justiça, inclusive, a tua carreira, a tua trajetória, eu faço questão aqui de destacar esses cargos que você já teve, que mostra a tua experiência, né? E a responsabilidade, inclusive, nesse momento. Muita gente na campanha eleitoral te criticou pela forma como você acabou encerrando a sua participação de forma prematura, porque, embora tenha sido derrotado no primeiro turno, você saiu com capital político fortalecido, né? Quase 15 milhões de pessoas votaram em você no primeiro turno. E você, de alguma maneira, preferiu viajar, não entrou para valer na disputa do segundo turno. Você se arrepende disso? Não, não me arrependo, embora tenha sido uma decisão muito traumática, muito difícil de tomar, porque o que acontece é que eu tenho muita informação, eu conheço a vida e eu não me guio por essas superficialidades. O Brasil basicamente está sofrendo o que está sofrendo porque a política foi substituída pelas paixões, pelos ódios, ninguém para mais para pensar, ninguém mais reflete, enquanto a Amazônia pega fogo e assusta o planeta Terra, enquanto ontem sai um estudo mostrando que o Brasil só perde para o Catar em matéria de desigualdade social, de distribuição de renda, nós estamos todos distraídos por essa pantomima que o governador do Rio de Janeiro, que a mim me choca profundamente, né? Pega um helicóptero e desce num teatro de uma operação complexa como aquela de um sequestro de um ônibus, encerrado com um tiro na cabeça de um pé de chinelo, evidentemente que a gente só vê depois, provavelmente com problemas mentais graves, que estava ameaçando uma população dentro de um ônibus. Então, o Brasil passionalizou-se muito, e o PT é muito responsável por isso, não é só pela corrupção, que se generalizou nas práticas do PT. Hoje tem uma operação catando gente para ser presa de propina para o Palocci, de propina para o Palocci é réu confesso, né? Você tem o Genuíno preso, o Zé Disseu preso, o Palocci preso, enfim, e isso não é só a corrupção chocante, mas é o desastre econômico. Se você bem reparar, o Brasil está há 27 trimestres aprofundando a desigualdade. Ora, se você puxa 27 trimestres para trás, dá no desastrado governo da Dilma. E não dá para fazer de conta que isso não aconteceu. De maneira que se a gente fizer, de novo, passar pano, alisar, ficar com pena, como a gente tem, eu tenho dó também do desastre que aconteceu com o Lula, com as pessoas e tal. O que vai acontecer? Nós vamos entregar o Brasil para essa gente aí. Ou alguém acha que o Bolsonaro existiria sem essa contradição do PT? Não existiria. E aí eu fiz o quê? Dizia o Milor Fernandes que quando a presença de espírito não consegue resolver uma situação delicada, apele para a ausência da matéria. Então a minha opinião era insuperável em relação ao PT. E eu não queria, enfim, votei, mas não participei da campanha porque não aceito mais passar pano. Eu já passei pano 21 anos. E para essa gente não vale nada. E eles colidem com a moral popular. Você veja, o PT lançou aqui no Rio de Janeiro uma candidata que tirou 2%.
E o povo do Rio de Janeiro, a cidade mais sofisticada, do ponto de vista cultural do Brasil, a maior quantidade de artistas, intelectuais, cientistas por metro quadrado no nosso país, acaba tendo o Rio de Janeiro governado por um Witzel, que é um fascista boçal, né, pelo menos por tudo quanto a gente vê. Então, por quê? Porque desconectou-se o pensamento progressista brasileiro da vida do povo. E eu tenho um compromisso com a vida do povo. Então, doeu muito, mas para mim nunca mais eu voto enquanto o PT for governado por essa quadrilha de bandidos e de neoliberais. O que está afundando o Brasil é o neoliberalismo, que foi implantado com muita força pela cooptação que o PT fez de tudo que era sociedade civil organizada no país. Mas isso acabou não te criando politicamente maiores obstáculos, dificuldades? Deixa eu te colocar de maneira mais clara. Você tem uma proposta reformista, de rompimento com as bases desse modelo liberal que foi construído a partir dos anos 90. Historicamente, quem sempre teve uma postura crítica em relação a esse novo modelo foram os setores progressistas, e particularmente de esquerda, e tendo o PT como o principal partido. O PT, paulatinamente, ele foi, na verdade, se conformando com esse modelo, me parece, e quando chega ali o Lula para governar em 2003, claramente eles resolvem aceitar a regra do jogo. Contudo, o PT ainda é hegemônico nesse campo progressista. É o maior partido, é o partido que tem maior representatividade nos movimentos populares. A tua proposta reformista, me parece que ela teria muito maior aderência, capacidade de polarização nesse segmento. Você, quando rompe na prática com o PT, você, na verdade, não fecha portas, porque aí resta você pregar, vamos dizer assim, para o centro e para a centro-direita, que hoje continua apostando aí no modelo liberal e, mais ainda, me parece que aposta, inclusive, na conduta ou na gerência do Bolsonaro para esse projeto liberal. Você tem esperança de polarizar esses setores de centro e de centro-direita? Veja, a minha confrontação não é com o pensamento progressista brasileiro, ao contrário. Né? A minha confrontação é com uma burocracia apodrecida, envelhecida e alienada da vida brasileira que hoje toma conta do PT. Tudo que o PT projeta hoje, se você disser, me dá uma tese, desde o processo complicado da eleição do Bolsonaro, toda essa disruptura socioeconômica que o país está vivenciando, esse fascismo que sai do armário despudoradamente, me dá um texto de um petista, me dá uma palavra, uma opinião. Não, é Lula livre. Por quê? Porque eles são presa de uma equação de culto à personalidade, já não há mais política ali. Não estou querendo dizer aqui que não seja triste, nós temos o ex-presidente da República preso, mas o fato é que a agenda do país foi fraudada pelo PT. Vamos voltar a 2018. Quando acontece 2018, até as pedras do caminho sabiam que pela lei da ficha limpa que o Lula pôs em vigor, o Lula não poderia ser candidato. O que o Lula faz? Frauda totalmente a opinião pública brasileira, despudoradamente se apresenta como candidato de dentro da cadeia, evidentemente sabendo que não ia ser candidato, manipula um sentimento de gratidão, de bem-querência, que boa parte do povo brasileiro ainda tem, embora quanto mais para o sul, mais ódio também, e o Lula frauda o processo eleitoral, passionaliza o ambiente e recruta para ser candidato. Nesta fraude, na sequência de quando ele é declarado não candidato, um candidato que, sendo boa pessoa, também, de novo, não tenho nada particular contra nenhum deles, mas pega o Haddad, cuja experiência política anterior tinha sido perder as eleições na reeleição de prefeito de São Paulo em todas as urnas. Veja bem, eu ganhei as eleições agora para presidente da República no Ceará. Ganhei as eleições do presidente da República em 2002 no Ceará, ganhei as eleições de 98 no Ceará. E veja, eu não tenho uma rádio, eu não tenho uma estrutura de nada, eu não sou empresário, não sou coisa nenhuma. O governador do Ceará é do PT, nós temos lá um esforço que faz com que o Ceará tenha a melhor educação pública do Brasil. Por que eu ganho as eleições lá? Porque lá as pessoas me conhecem. Se eu perco a eleição no meu estado, como é que eu posso me apresentar? Isso é um atributo, não é que perder a eleição desqualifique ninguém, mas o cidadão perder a reeleição no cargo em todas as urnas, das urnas dos bairros pobres, dos bairros de classe média, dos bairros ricos, aí tem uma lição preciosa. Por quê? Porque o Lula queria repetir o fenômeno de jogar a popularidade generosa que se dá a ele em cima de postes para ele continuar mandando de fora.
Isso não tem nada de esquerda, Paulo. Vamos convir, isso não tem nada de esquerda, isso é o VEFA. Não, mas eu estou querendo que os 20%, 15% de tarados da direita sejam confinados ali onde eles merecem estar, que os 15%, 20% de petistas fanáticos fiquem ali confinados onde está e que a gente organize aqui um projeto nacional de desenvolvimento. E aí, veja, o Brasil tem 11 centrais sindicais. A CUT é do PT, as outras 10 estão noutra. A UNE, né, a UBS, que é a União Nacional dos Estudantes, dos Universitários, a UBS, que é dos estudantes secundaristas, é sob influência hoje de uma coalizão conosco e com o PCdoB. Você tem, então, há uma mudança na base da sociedade brasileira. E, basicamente, nós estamos assistindo essa tragédia toda com o povo em casa, por quê? O Bolsonaro, de uma canetada, extingue todos os conselhos de participação. Por quê? Porque o PT, ao invés de empoderar a sociedade civil brasileira, apodreceu a sua direção, a direção da sociedade civil, pela cooptação com dinheiro. Cadê os exércitos do MST e do Stedley? Cadê os exércitos do Stedley? Tudo em casa acomodado. Por quê? Porque passaram esses anos todos na base da transferência de dinheiro, de clientelismo. Então, cadê a reação da sociedade civil brasileira ao desmonte das universidades? Só os estudantes e professores estão indo. E aí você tem manifestação de estudante e professor pela educação, chega lá a burocracia do PT e mete uma faixa Lula livre. É o que resta para ele. Por que não convoca uma manifestação pelo Lula livre? Por quê? Porque não tem quórum, porque essa não é a agenda do nosso povo nesse momento. O que não quer dizer que a gente deva comemorar, nem ficar feliz com o fato de um presidente, que é talvez a maior liderança popular do país, esteja preso, né? E em condições de juridicidade bastante questionável, como eu sempre questionei ao tempo e à oportunidade. Quando era o Moro, o herói da nação, né, ignorante aí, nós estamos vendo o que é o Moro na verdade. Eu concordo com você na sua apreciação sobre a direção do PT. O problema é que o PT, do seu ponto de vista de lideranças sociais, ele agrega hoje um número expressivo, talvez a maior base, do seu ponto de vista político, seja do PT. Então o problema não é a direção do PT. Essa direção do PT deu show de incompetência. Nós não teríamos chegado onde chegamos sem o concurso da direção do PT e particularmente dos governos, né, federais. Mais do que isso, se a gente for observar, o lulismo destruiu o velho e bom PT. O problema é que as bases não tiram ainda a devida consequência disso. E eu tenho minha... Quando você fecha as portas, dificulta a conformação de uma ampla unidade para viabilizar o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Dificulta muito, mas eu tenho sido chamado a refletir sobre a unidade. E eu tenho dito que a unidade agora só na luta. Então veja, você tem uma agenda, agora vai se abrir a agenda da reforma da tributária. Então vamos lá, se o PT chegar no Congresso Nacional e apresentar, como é justo que faça, apresentar uma proposta correta de reforma tributária, o que é que a crítica brasileira vai dizer? O que é que o bolsonarismo vai dizer? O que é que a reação vai dizer? Porra, vocês tiveram 14 anos no poder e não fizeram nada, vem mal. Aliás, o Paulo Guedes já andou. Mas isso é na cara do freguês, percebe? Eu não, eu tenho um livro escrito, eu estou numa linha, então eu tenho uma proposta, eu sei o que eu posso propor um tributo sobre lucros e dividendos das grandes corporações, em linha com as melhores práticas internacionais. Mas então vamos entrar aqui na questão propositiva. Então, mas vamos lá, nessa questão. Então, qual é a minha aposta? É uma aposta absolutamente temerária. Você tem toda a razão, a sua sensibilidade é essa. É construir a unidade na luta. Sob o ponto de vista eleitoral, eu acho que não é hora de fazer cálculo. Por quê? Paulo, irmão e irmã que estão nos ouvindo agora, se nós reproduzirmos essa aliança despolitizada de uma tal frente de esquerda, nós vamos ser só saco de pancada do bolsonarismo sem o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é tão trágico que o Dória, que é esse oportunista farsante, já está esculhambando. Que o Witzel faz essa palhaçada de descer comemorando feito um macaco mongoloide no meio de uma ponte, não sei o que e tal, porque está todo mundo vendo o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Né? Aproveitar o Bolsonaro e essa onda de ódio que o PT despertou no país, mas esse movimento de direita, entreguista, orgânico, ele simplesmente vai reinar no Brasil enquanto a gente reproduzir esta burrice
que é o culto à personalidade, despolitizado, e o enfrentamento identitário, porque as grandes questões nós não temos mais coerência para defender. Eu tenho. Quem não tem mais coerência para defender as grandes questões é a burocracia do PT. E veja que eu sempre falo na burocracia do PT, porque eu apoiei o governador Wellington Dias do Piauí, do PT, apoiei no Ceará, meu estado, o Camilo Santana, apoiei o Rui Costa na Bahia, enfim, eu apoiei o Viana lá no Acre, tomamos de 70% no Acre. Tomamos de 70% no Acre para o bolsonarismo. Por quê? Porque abandonar as grandes questões do país pela contradição da governança do PT e da Dilma, especialmente, que essa tragédia toda começa com a Dilma. Isso, não adianta a gente imaginar ou dizer que o Bolsonaro construiu essa crise, não. O Bolsonaro está agravando. Mas quem construiu essa crise foi o desatino do governo Dilma, que nomeou o Levi. Porra, o Levi foi secretário de Finanças do Rio de Janeiro, que quebrou o Rio de Janeiro. E o Bendini na Petrobras. Quem começou a desestruturação da Petrobras, tudo a tragédia brasileira começa com a Dilma. E o povo não é burro. Nosso povo é muito inteligente. Ciro, não há dúvida que a construção da unidade é na luta. É na luta. Mas aí a gente enfrentamos já o drama aí do ataque à Seguridade Social. Eu, inclusive, te critiquei aqui no programa, não só você, como todas as lideranças. Eu perguntava nesse primeiro semestre do ano, onde é que estão as lideranças para organizar a resistência? E aí, uma das lideranças que eu citava, além do Haddad, além do Jacques Wagner, era você. Sim. Mas você foi além. Você apresentou, inclusive, uma proposta de mudança na Previdência que dialogava, inclusive, com esse regime de capitalização. O Gustavo Maciel Ribeiro pergunta a você poderia resumir o que você acredita ser uma boa Previdência? Porque aí eu estou registrando o seguinte, não houve luta suficiente, as lideranças não houve. O problema, Paulo, é que nós perdemos o veio de transmissão. E você apresentou uma proposta que dialoga com... Mas repare, porque eu não sou um petista louco que quer ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço. Porque eu dizia na minha campanha, fui o único dos 13 candidatos, que a Previdência Social era um problema grave, que nós precisávamos construir uma solução para ela. Por que um problema grave? Por quê? Porque nós adotamos, agora então vamos lá, diagnóstico, nós adotamos só no Brasil, Argentina e Venezuela, e nesse assunto não são boas companhias, os três estão quebrados, um sistema de repartição. O que é o sistema de repartição? É o trabalhador de hoje financia o aposentado de hoje. Então, esse sistema, para funcionar, ele precisa de duas pernas. A demografia jovem. Quando esse modelo foi montado, nós tínhamos 8 trabalhadores ocupados para financiar um aposentado que só durava 60 anos. Hoje nós estamos com 1,5 trabalhador ocupado, estatística permite isso, para financiar um aposentado com expectativa de vida de 73 anos. Mas esse trabalhador, me perdoe, Ciro, a gente está submetido a um modelo anti-emprego. Sim, deixa eu falar a segunda perna, então, que você vai ver a minha preocupação exatamente com isso. A segunda perna é uma grande formalidade no mercado de trabalho. Então, veja, quando acabou o governo da Dilma, o primeiro governo da Dilma, nós estávamos com 55 milhões de carteiras assinadas no Brasil. Hoje nós temos 33 milhões de carteiras assinadas. O verdadeiro genocídio do emprego é a informalização feita como política de governo, é a legalização do bico feito pela famigerada reforma trabalhista, e tudo isso passou. Tudo isso passou com Michel Temer, que foi posto na linha de sucessão pelo Lula. Quem impôs o Michel Temer, vice da Dilma, foi o Lula, pela popularidade dele. A Dilma ninguém sabia quem era, o Michel Temer ninguém sabia quem era, e o Lula montou esse esquema na base da popularidade dele. Então vamos ter clareza que o Michel Temer não se elegia nem deputado federal em São Paulo. Entrou ali sabendo, eu e o Lula, como sabemos, que é um profissional da ladroeira há mais de 30 anos. Então vamos lá. Se o sistema de repartição morreu, há dúvidas com relação a isso. Então me insulte com a dúvida, para a gente ter a clareza de falar. Porque essa abordagem que o sistema de repartição faliu está muito vinculado a essa realidade que deprime o emprego por conta da ausência de um projeto nacional de desenvolvimento. Está vinculado a duas coisas. Uma, ao envelhecimento demográfico. O Japão levou 110 anos para ter 30% de sua população com mais de 70 anos. O Brasil, por essa crise crônica que nos tange desde os anos 80, o Brasil levou em 40 anos apenas para ter mais de 30% da população com 70 anos. Então, veja, vamos para a experiência internacional. Ciro, nós estamos num momento na nossa curva demográfica onde a maior parte da população encontra-se justamente
na sua idade ativa. Nós estamos Sim, no momento de fortalecer um regime de repartição. Não, desculpa, isso se teoricamente há dúvidas, vamos para a experiência internacional. Eu examinei 60 países, mais ricos, mais pobres, iguais, mais ou menos parecidos com o Brasil, muito diferentes, 60 países. Todos têm regimes mistos. Todo não contribuir receberá do Estado, como política de renda mínima, um salário mínimo. Esse é o pilar social. O Paulo Guedes concorda com isso. Não, ele concorda com muita coisa, só que a proposta deles faz o oposto. O segundo pilar, um regime de repartição com o teto. Então, um regime de repartição que pega esta população de meia idade e que ela continue ainda. Só que esse teto, em direção a uma previdência para todos, civis, militares, serviço público, serviço privado, com os tempos de transição necessários, ali ao redor de R$ 5.000. Isso atende a 84,7% de todos os trabalhadores brasileiros. E por fim, e somente por fim, complementar e crescente por adesão voluntária, um sistema de capitalização público sob controle dos trabalhadores e com contribuição patronal. Completamente diferente do que o Paulo Guedes propôs. Propôs um sistema que privatiza a Previdência, entregando o risco da especulação da poupança previdenciária aos bancos, nós queremos que isso seja público, retira a contribuição patronal, o que é uma aberração, que não tem em nenhum lugar do mundo, a não ser no Chile, que já está corrigindo, e ele agora está vendo esse erro, e vão propor de novo agora com a contribuição patronal, e sob controle dos trabalhadores. Uma ponderação e uma pergunta. A ponderação é o seguinte, quando você apresenta essa proposta, você não deixa margem a esse diagnóstico que aponta a Previdência como a questão mais problemática do seu ponto de vista fiscal do país? Eu corro risco porque... Então a pergunta, a ponderação, essa pergunta é o seguinte, por que priorizar dentro da projeção de um novo Projeto Nacional de Desenvolvimento alterações na Previdência? Porque, no meu caso, é um Projeto Nacional de Desenvolvimento com começo, meio e fim. E uma das críticas contundentes que me fez lutar contra a reforma do Bolsonaro é que nós não podemos fazer uma reforma da Previdência sem fazê-la imediatamente casada com uma reforma tributária. Portanto, eu sou contra, inclusive na partida, porque o modelo adotado é perverso. 83 de cada R$100 da proposta Bolsonaro de sacrifício vai em cima de quem ganha até R$2.000, R$2.500, ou seja, o povo do regime geral de Previdência. Não resolve problema de privilégio nenhum, é mentira, que botaram na televisão, é mentira. Só para você ter uma ideia, os militares custam 47 bilhões de reais por ano a Previdência Social e contribuem com 3. E não mudou rigorosamente um centavo nisso, porque o que ele mudou, ele compensou com um aumento separado para os militares. Os políticos que eles dizem que acabou a aposentadoria especial, isso é uma mentira, ou uma meia-verdade que só vai valer, só vai virar verdade mesmo daqui 39 anos. Atenção, ouvinte. Sim, é o que você está ouvindo. Os políticos que o Bolsonaro prometeu que iam ganhar com teto igual ao do INSS de R$5.800, essa lei pelo Bolsonaro só vai entrar em vigor na prática para o cofre público daqui 39 anos. Ou seja, quando o próximo deputado que nunca foi eleito se eleger nas eleições de 2022, completar 35 anos de contribuição e 65 anos de idade, é que essa lei do Bolsonaro vai entrar em vigor. Ou seja, manteve todos os privilégios. No caso, a questão nossa, a proposta é que você faz um sistema de repartição, de misto, e faz junto com o sistema previdenciário. Por quê? Porque parte substantiva do financiamento da Previdência hoje é contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, tudo esse assunto muito chato. E eu faço uma aposta que eu posso perder feiamente na inteligência do povo. Aí você, mas um projeto fala na Previdência, eu não falo na Previdência como um capítulo, eu falo na Previdência como um objetivo estratégico de consertar as contas públicas, de combater privilégio e de gerar excedente para eu dizer de onde é que vem o dinheiro para eu botar 50% dos filhos dos trabalhadores na escola de tempo integral. Já está sendo feito no Ceará. O Ceará não fala em crise, não fala em atraso de funcionário. Por exemplo, eu estava propondo que nós cortássemos 20% da renúncia fiscal de 386 bilhões de reais por ano, Paulo. Se você corta 20%, você bota 80 bilhões de reais no caixa no primeiro ano. A minha dúvida é que essa abordagem acabou abrindo a guarda. E isso, inclusive, se refletiu no comportamento dos parlamentares. Isso é o petismo. Para aí, Ciro. Vamos falar do PDT?
Não, A vamos. boa parte do PDT acabou votando nessa reforma da Previdência. O partido. Pois é, mas eu Não digo o votou seguinte, porque eles estão pensando em outro modelo, não. Nós tínhamos a proposta e transformamos a nossa proposta num substitutivo. quando eu digo que reforça a abordagem aí do juízo fiscal, a questão da Previdência ganha realce. E me parece que esse diagnóstico você não concorda com ele. Mas se você colidir com a evidência, você simplesmente se desconecta da realidade e você amanhã vai para o poder. Qual é a evidência? A evidência é que o país está quebrado. E é por causa dos pensionistas? Não é por causa disso, dos não. aposentados? Vamos lá, vou tentar explicar de novo. Esse é o problema do Brasil. Vamos lá. O Brasil, nesse momento, está proibido de crescer por 4 fatores. Quantas vezes eu falei isso, vou falar de novo. Primeiro fator, 60% do PIB, quando cresce puxado pelo consumo das famílias. Então, o primeiro motor que está estrangulado é o motor consumo das famílias. Por quê? Porque o Brasil tem 14 milhões de brasileiros desempregados, 32 milhões de brasileiros na informalidade e 63 milhões e 500 mil pessoas com nome sujo no SPC. Portanto, estranguladas no crédito. O mercado não vai fazer isso, porque durante o período PT, desculpa, mas a gente precisa refletir as coisas para não parecer qualquer coisa particular, permitiu-se que apenas 5 bancos no Brasil concentrassem 85% de todas as transações financeiras. E se adotou um modelo de governança do Banco Central que protege a perversão em que o American Express ou o Visa cobra 17%, 18%, 30%, no máximo entre Europa e Estados Unidos. E no Brasil cobra 271% de juro. Hoje tem até um protesto aí dos lojistas contra o Mastercard. Fecharam-se 220 mil pontos de comércio no Brasil, Paulo, nos últimos anos. Começou lá na tragédia da Dilma. 13 mil indústrias fecharam. O Brasil virou simplesmente um genocídio de fechar empreendimentos. E aí o desemprego não tem saída. Então vamos lá. Se a gente não fizer o Estado mediar este colapso do consumo das famílias, não tem saída. E eu propus, e eles levaram ao deboche. E é uma coisa negocial. Todo ano fazem para os ricos e para os pobres não deixam fazer. Era botar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, tirar do cartel dos 5 bancos, eles dois são 2 dos 5, que estão entregues ao sistema financeiro privado, porque nomeiam pessoas para fazer esse serviço sujo, e esses bancos iriam entrar na mediação com o Serasa, nos leilões, que está dando 90% de desconto na dívida, e financiar os 10% que restavam em 20 meses, etc., com juro rentável para o banco, que ia ganhar dinheiro. O endividamento empresarial. O Brasil nós temos capacidade instalada para produzir 100 geladeiras, estamos produzindo 66. Como é que vai ter investimento empresarial se o investimento que eu tenho está envelhecendo sem remuneração, porque eu não posso vender, não posso produzir nem o que eu estou capaz de produzir? Então, isso é uma grande mentira do seu Paulo Guedes. O Bolsonaro é um idiota que não sabe de nada, enfim, ele mesmo terceiriza aí as coisas, e o Paulo Guedes não conhece o Brasil. Então, ou você reestrutura o passivo empresarial privado via crédito, mediante uma condicionante de um programa de investimento e tomada de emprego, está tudo desenhado na minha visão, onde a construção civil parte na frente. O Brasil está com o pior momento da construção civil em 70 anos. Por que construção civil? Porque nós temos 24 mil obras paradas, e esse é um setor que não importa do estrangeiro nenhum insumo, é um setor que emprega instantaneamente gente com maior dificuldade de qualificação, enfim, tem tudo a ver com 14 milhões de famílias, de pessoas que vivem sem teto, e de reestruturação de favelas, de saneamento básico, que são obras que há financiamento externo, que não precisa sair do tesouro, estrito senso, enfim, lá no Ceará nós estamos fazendo isso bombando. Estou dizendo de novo, falo isso, não é para qualquer tipo de gabolice, não é porque é possível fazer se a gente não tiver burros comandando o país, que é infelizmente o que está acontecendo. Terceiro, o Brasil precisa, e aí só em terceiro é que eu menciono, lembrar que termina o ano com a menor taxa de investimento público da história. Então tudo que a União, os estados e municípios vão investir esse ano não chega a 1/3 de 1% do PIB. Portanto, consertar a conta pública é um imperativo progressista. A austeridade fiscal é um imperativo progressista, porque para o neoliberal, rentista, que não é nem liberal, isso é simplesmente patrimonialismo. Eles querem gerar excedente e sacrificar o povo para botar no saco sem fundo da dívida, para remunerar como está acontecendo. A agricultura perdendo renda, o comércio quebrando, a indústria quebrando e os bancos tendo 20% acima do ano passado de lucro real. Ganharam 50 bilhões de reais de lucro líquido nos últimos 6 meses no Brasil.
Então, a minha percepção é ir em cima disso para consertar a conta pública sem o quê? De onde é que vem o dinheiro para educar o nosso povo? As universidades vão parar. Os institutos federais de educação vão parar. O SUS já está trincado, não tem mais, já é subfinanciado. Mas você assina embaixo desse diagnóstico que falta dinheiro? Falta dinheiro, embora o dinheiro no Brasil hoje esteja concentradamente sendo derivado para o serviço da dívida. Um Estado soberano tem emissão, tem a prerrogativa de emitir. Paulo. Não necessariamente. Não necessariamente, mas mas não precisa. Nós não precisamos correr esse risco. Deixa eu resolver a equação do déficit. Termina o ano com esses números todos, o Brasil tem 130 bilhões de reais, já com a Previdência dentro, de déficit. Se eu tiro 20% da renúncia fiscal, que é de 386 bilhões, só para rico, só para poderoso, clientelismo, corrupção, toco, propina. Se você, assim, simples, nós já fizemos lá no Ceará, tiramos 15%, negociando. Aí a gente tira 20%, eu boto 80 bilhões no caixa. Se eu cobro um tributo sobre lucros e dividendos empresariais, que só o Brasil e a pequena Estônia no leste da Ásia, da Europa, não cobram, eu boto mais 70, acabou o déficit. Em 12 meses. Mas eu tenho mais, eu estabelecer progressividade no imposto sobre heranças dos grandes. Pois é, Ciro, não dá para entender o seguinte: com todo esse acervo de proposições que você tem, centrar de alguma maneira na questão da Previdência. Eu não centro nisso, eu defendo um projeto com começo, meio e fim. Agora, veja bem, nós perdemos as eleições. Eu costumo cultivar a humildade. Nós, o campo progressista, não só perdemos, levamos uma goleada. E se nós aceitarmos que a luta é no parlamento, como os democratas somos obrigados a aceitar, lá nós vamos perder de 4-1, Paulo. Por favor, entendamos isso. 4-1 é o score, é a goleada todas as vezes que a gente jogar o jogo no parlamento. Por quê? Porque nós todos juntos, não precisa fazer reunião. Na luta, nós todos juntos somos 130. Eles são 400. Mas um dos problemas que eu vejo hoje é que a oposição está centrada no parlamento. A participação dos partidos políticos junto aos movimentos populares, ao contrário do que se dava, por exemplo, nos anos 80, está quase que exclusivamente voltado para o parlamento. Sim, mas olha só, qual é a razão disso? Vamos pensar, porque a CUT virou um veio de defesa da propaganda da exuberância da personalidade do Lula. Ela não entra mais numa fábrica. Esse é o problema. Porque a UNE virou um lugar para defender as contradições do PT e uma agenda identitária. Então todo mundo é a favor do aborto, todo mundo é a favor do pobrezinho, do miserável, do bandido que foi assassinado, que não teve oportunidade lá atrás, e o nosso povo está noutra. Não, por isso, inclusive, Ciro, eu fiz questão de destacar a importância da tua campanha, porque você teve a coragem de reintroduzir, inclusive, a discussão sobre o desenvolvimentismo no Brasil, que historicamente sempre foi, inclusive, mesmo para quem era desenvolvimentista, no meu ponto de vista, sempre foi uma discussão muito acanhada, muito envergonhada aqui no Brasil. E nós temos números exuberantes. O Brasil, entre 1945 e 80, cresceu como a China está tentando crescer agora. Pois é, mas não resolvemos problemas elementares. Mas não resolvemos porque criamos porque falta projeto, infraestrutura. Agora, eu tenho muita pergunta, Ciro, dos nossos ouvintes. E eu, evidentemente, vou ter que fazer aqui uma seleção. Luiz Padilha, por exemplo, pergunta o seguinte: o que fazer para refrear a agenda do governo? Ajuizar ações por todos os partidos e organizações contra os atos do Executivo? Eu acrescento aqui por minha conta e risco. Eu cobrei muito aqui de alguns dirigentes partidários a entrada com ações no Supremo para garantir que durante o processo de discussão aí da mudança na Previdência, o debate fosse aberto nos canais de rádio e televisão que são submetidos ao regime de concessão pública. A ausência de debate foi total. Apenas economistas ligados a bancos são ouvidos. Ainda dá tempo de fazer isso, só que todo mundo que eu escuto aqui diz o seguinte: o Supremo não dá para apostar, etc. O PDT não poderia puxar uma iniciativa desse tipo? Eu acabei de conversar hoje aqui com o professor Eduardo Fagnani. Ele, junto com a professora Denise, inclusive, recém lançaram livros que abordam, com um ponto de vista completamente diferente, a questão previdenciária. Não é possível exigir, através, inclusive, de ações no Supremo, via partido político, uma mudança no comportamento desses canais de rádio e TV? Não. Agora, nós estamos, o PDT, eu, inclusive, sou advogado ativo e estou sendo, vamos dizer, um dos patrocinadores.
E a gente tem entrado com todos os abusos do Bolsonaro, nós temos entrado na justiça. Até agora nós ganhamos uma, que não foi irrelevante, mas é periférica à luz das grandes questões do Brasil. É que o Sérgio Moro anuncia loucamente que vai destruir as provas lá dos diálogos que o Intercept devassou. Nós entramos na justiça e conseguimos uma liminar. Eu era advogado, assinei a petição e conseguimos uma liminar proibindo que o Sérgio Moro destruísse essas provas e tal. Quanto à tramitação da Previdência, nós fizemos a PEC, a medida provisória 881, chamada de forma mentirosa de liberdade econômica, nós entramos e não temos tido êxito. E vamos de novo. Não é implicância nenhuma, é apenas para a gente refletir sobre o futuro do país. 90% do Supremo Tribunal Federal foi nomeado pelo PT. Percebe? Por quê? Porque cadê o cuidado? Sabe, a ideia da cooptação, a ideia da falta de critério. Quando você conhece determinados bastidores como eu, você fica chocado e vai explicar por que viajou. Porque eu não aguento mais isso. Eu não boto mais minha assinatura, meu nome, minha biografia modesta que seja, ao lado desse tipo de contradição, porque isso compromete o futuro do país. E eu sei que eu estou pagando um preço. Eu era o herói da petezada. Eu era o herói. Mas em termos essa história, porque você muito bem falou, e com toda a justiça, você apoiou a reeleição de governadores do PT. Não vale nada isso. Sabe o que acontece nas eleições de 2018? Os caras pegam, ali o Eunício Oliveira, que votou pelo impeachment, você ali o Renan Calheiro, que votou pelo impeachment, eu fico de palhaço denunciando o golpe. Sabe quantos processos eu tenho dado pelo Eunício Oliveira? 64 processos. Estou dando moral, porque eu esculhambei o Eunício como corrupto, recebeu R$1 bilhão do Lula de contrato sem licitação na Petrobras. Porra, eu não aguento mais isso, chega, arranjem outro. Ô Ciro, nós aqui no Faixa Livre, esse programa aqui foi criado por um consórcio, um conjunto de entidades dos mais variados tipos aqui do Rio de Janeiro, em 1994, por conta da eleição do Fernando Henrique Cardoso, e que fez com que a gente avaliasse que naquele momento o projeto liberal ia avançar como avançou. Então isso aqui era uma trincheira contra o projeto liberal. O que aconteceu? Paulatinamente, na medida que foi se aproximando 2002, 2003, e fomos observando as mudanças do PT, evidentemente, nós aqui criticamos muito. E mantivemos a gente manteve uma posição anterior. Sofremos todo tipo de boicote aqui da turma do PT e não temos ilusões com o PT. O problema é que o PT continua sendo o maior partido na Câmara, o maior número de governadores, a maior influência junto aos movimentos populares. Então a gente tem que trabalhar com essa contradição. E aí tem questões importantes. O professor de economia da UF está nos acompanhando, o professor Vitor Leonardo Araújo, lhe pergunta o seguinte: Ciro, só tem luta no parlamento? A democracia também comporta a luta nas ruas. Não, eu não acredito que nós temos qualquer chance no parlamento. Por que você não participa das lutas nas ruas? Essas convocações, principalmente do setor da educação? Eu tenho participado, tenho ajudado nas convocatórias, enfim, mas eu tenho uma espécie de ética. Na medida em que você tem movimento espontâneo, como é o movimento dos... A única vez que nós botamos gente na rua foi o movimento dos professores e dos estudantes. Se você vai para lá para aparelhar isso, eu sou um candidato, fui um candidato, eu sou partidário, eu ir em determinados movimentos para isso. Os outros que a gente vai, olha aqui, nós fracassamos. Quando nós fizemos a chamada de uma greve geral, eu estava na rua, foi pífio o movimento. Se a gente não entender isso com humildade, saber onde foi que nós perdemos o veio de transmissão entre a liderança protocolar do país, que é essa história. Então, de repente, você tem a CUT, e cadê o veio da CUT com os trabalhadores? Perdeu-se. Por quê? Porque o desemprego aviltou de tal forma a condição do trabalhador brasileiro que ele está com medo de se sindicalizar. As outras centrais sindicais eu tenho frequentado, tenho discutido essas propostas que eu faço, estão todas sendo amadurecidas. Então, cadê o exército do Stedley? Cadê o exército? Tudo anestesiado pelo tempo todo em que sociedade civil no Brasil era aquilo que fosse petista. E agora estamos aí sem sociedade civil organizada e o nosso povo descrente da linguagem da democracia, que é a política. O que é que eu tenho feito? Estou lhe dizendo de novo, eu estou completando 10 dias fora de casa. Estou indo nas universidades, estou fazendo programa na internet, estou brigando, estou fazendo o que eu posso. Aí acordo hoje cedo e leio uma reportagem, um texto de um cidadão do El País dizendo que falta oposição no Brasil.
Só agora se eu pegar uma arma e for dar um tiro na vidraça do Palácio do Planalto. Não, mas eu mesmo reclamo disso aqui, que mas falta o problema é que a população brasileira se forma pela Globo, e a Globo faz de conta que a gente não existe. Pois é, mas eu cobro aqui dos movimentos populares. Onde eu estou agora? Sabe o que eu tenho cobrado aqui dos movimentos populares? Que a gente passe a fazer manifestações na frente das sedes da TV Globo, por exemplo, para criar constrangimento. A TV Globo pinta e borda e ninguém ataca a TV Globo. Eu a Globo como exemplo, mas o SBT, o Bolsonaro aumentou em 63% a verba de publicidade e desconcentrou e está aí na base da Record, na base do Silvio Santos, na base de pagar merchandising para artistas populares. Eu estou de olho no relógio aqui e estou querendo contemplar o maior número de ouvintes aqui. Claro. O Luciano Prestes vai direto do ponto. Com todas as interferências do governo em cima das investigações de pessoas ligadas ao presidente, não temos o insumo necessário para protocolar um impeachment. Por que a oposição não deflagrou uma campanha imediatamente após as eleições frente às irregularidades desse processo eleitoral? Antes da posse do Bolsonaro, entrou na justiça eleitoral com evidências flagrantes de manipulação de fake news, de impulsionamento de WhatsApp, feitos com milhões de reais impulsionados a partir do estrangeiro, com empresas israelenses pagando, com aquele Bannon que foi coordenador da campanha do Trump, ou seja, interesses de estrangeiros pesados, jogaram dinheiro muito sujo aqui. Até hoje, nossas cortes superiores não deram um passo sequer na avaliação disso. E não dá para agora, uma provocação. Remédio para governo ruim não é impeachment. Se tínhamos um governo trágico, era o governo da Dilma. Mas o remédio que se utilizou produziu isso daí, ó. Mas, peraí, muito Ciro, importante que a gente não é governo ruim, não. É governo eleito de forma irregular, inclusive com a participação decisiva do comandante do Exército em exercício, de acordo com o Bolsonaro. Está tudo certo, mas isso é notícia de jornal. Os procedimentos. Desculpa, notícia de jornal? Não é? Por onde é que Não, foi um depoimento do Bolsonaro na posse do ministro da Defesa. Ele que disse que o comandante do Exército, do Temer, participou ativamente da sua campanha. Mesmo, recebeu ele no quartel-general. Eu disse na data que se eu fosse presidente da República, ele saía de lá demitido e preso. Pois é, né? Agora, olha só. Agora, vamos lá. Só para refletir, remédio para governo ruim não é impedimento. Impedimento é uma coisa muito traumática, porque na hora que você faz o impedimento, 20%, 15% do eleitorado passa a não acreditar mais no jogo. Então você tem 15% de eleitores no Brasil que, decepcionados com o golpe contra a Dilma, não querem mais votar. No meu caso, aí agora 15% do Bolsonaro, vamos lá, o Bolsonaro tem 8 meses não completos de governo. No meu caso não é impedimento. O que eu defendi já... A anulação das eleições tem evidências para isso. Agora, olha só. O Sérgio Abreu fala, meu presidente, se referindo a você... Como você avalia a estratégia do fatiamento de empresas como Petrobras e Eletrobras para serem privatizadas? Isso é como já, mais uma vez, dizia o velho Rui Barbosa, o judiciário é o poder que mais tem faltado à República. Então, se um prefeito quiser vender uma ambulância velha, ele precisa de autorização legislativa. E no Brasil, a nossa Suprema Corte vai entender, principalmente com um cara como eu, que sou professor de direito, que cultiva o direito, o Supremo deu o seguinte entendimento. A Petrobras, para ser vendida, carece de autorização legislativa. Porém, a mesma sentença, com a mesma legislação, vá dormir com um barulho desse, porque esse é o problema do Brasil. As subsidiárias, entendeu a Suprema Corte, com base na mesma lei, podem ser vendidas sem autorização legislativa. O que é uma subsidiária? É uma empresa que a Petrobras abre por ela própria. Aí o que a Petrobras está fazendo agora? Numa fraude. Está transformando a sua estrutura de refino numa subsidiária para vender as refinarias brasileiras. Pegou a BR Distribuidora, que é um tesouro, e vendeu a preço de cotação de varejo, quando todo mundo que conhece um pouquinho desse mundo sabe que quando você vende o controle, as ações vão para um leilão, porque você não está comprando varejo, uma participação, você está comprando o controle da empresa. Esses canalhas venderam o controle da BR Distribuidora simplesmente porque ela é uma subsidiária. Venderam os dois grandes meios de transporte da Petrobras, que são os gasodutos do Sudeste e os gasodutos do Nordeste, também como subsidiária. E a Petrobras, ela é uma empresa que vai do poço ao posto, para usar a expressão,
E ela vale ouro por causa disso. E é a tendência que toda grande petroleira do mundo tenta integrar sua participação, de maneira que ela perde num negócio e ganha no outro, e o grande negócio é rentável. Ou seja, a Petrobras inteira vale 100, esquartejada como estão fazendo, vale 50. E está todo mundo levando toco. Isso é propina. Nada explica essa canalice. Hoje, um terço da capacidade de refino do Brasil estão parados e o Brasil está chegando perto de 300 milhões de barris de gasolina, óleo diesel e gás de cozinha e querosene de avião importado do estrangeiro. 80% disso vindo dos Estados Unidos. Tudo negociata. E o senhor Bolsonaro quer pessoalizar a relação do Brasil com os Estados Unidos, botando um filho na embaixada, que é para poder a negociata ficar no privado. É tudo um escândalo. Então, se o povo brasileiro acha que pode entregar o seu país desse jeito, eu acho que não e vou lutar. Estou aqui lutando. Ciro, nós estamos vendo. E, principalmente, eu quero aqui pedir desculpas aos nossos ouvintes. Eu fiquei com muitas perguntas aqui. Eu volto aí um dia desse. Não, eu quero fazer um convite a você. Eu queria que você, se possível, se fosse nosso comentarista regular do programa. Não é problema nenhum, a gente faz as entrevistas pelo telefone, a gente conversa. É muito importante a gente manter esse diálogo, principalmente abrir espaços para políticos que defendam um novo modelo de país, uma nova economia. Discutir modelo, ideia, porque esse negócio de Chico, Manuel, Rita, não vai... Não há dúvida, e nós comungamos com essa preocupação que você tem. Então, o convite está feito, nossa produção... Com o maior prazer e honra. A gente sempre tem muita dificuldade em te achar, mas a gente pode conversar pelo telefone, não tem o menor problema. E te agradeço muito essa presença aqui no nosso programa Faixa Livre. Obrigado à produção aí, técnica, direção. E agradeço a vocês, ouvintes, a audiência que nos deram, muito boa. Amanhã tem mais, às 8 horas da manhã a gente se reencontra aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes AM 1360, e mais uma edição do nosso programa Faixa Livre. Até lá!